feliz em ver com um bom número de pessoas. Como amanhã já é o 24 de outubro, muita gente já está de feriado prolongado, recesso. 24 de dezembro, né? E muita gente está de feriado, recesso e não viajou para ficar com a família. E que bom que os irmãos vieram para cá, né? Nós comentamos aqui que talvez Jesus não nasceu em dezembro. Eu tenho certeza que não nasceu em dezembro. Se olharmos o relato de Lucas, vocês vão ver que os pastores estavam com as ovelhas no campo. Isso jamais aconteceria no inverno, tá? E também quando Jesus nasce, o imperador promove um censo. E até que a família viaja para participar do censo, isso também não vai acontecer em dezembro, tá? Justamente no inverno. Jesus provavelmente nasceu entre junho e julho, no máximo em agosto. Porque para que as ovelhas estivessem no campo, no deserto, à noite, tem que estar em pleno calor, né? No período mais quente do ano. Agora, como é que Jesus vem parar em dezembro, né? Dia 25 de dezembro é dia do Deus Sol, do Deus Ra. E tinha essa data. Lá em Malaquias capítulo 4, diz que para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. Então os primeiros cristãos passaram a celebrar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro para afrontar as comemorações do Deus Sol e mostrar quem é o verdadeiro Sol. E aí passa a comemorar o aniversário de Jesus em 25 de dezembro. Eu acho que funcionou, porque ninguém lembra do Deus Sol, mas lembra de Jesus justamente nessa data. Ah, pastor Ricardo, mas é uma festa pagã. Irmãos, que toda festa pagã fosse uma festa que pregasse o perdão, que pregasse a união familiar e que fizesse todo mundo se encontrar em volta da mesa, abraçando e pregando o amor. Então, ainda que esse Natal meia boca que o mundo promove aí tá difícil, né? Eu comentei com o pastor Alberto agora, é um aniversário que se não convida o aniversariante, né? Que a gente comemora o Natal e não lembra de Jesus, mas ainda assim uma boa festa. Ah, pastor, mas esse negócio de colocar Jesus no dia do Deus Sol não dá certo. Irmão, você vai na Marcha para Jesus? Pois é, a Marcha para Jesus é uma resposta à parada gay. Fizeram uma parada gay, no outro ano fizeram uma Marcha para Jesus para afrontar a parada gay. Então, se você vai na Marcha para Jesus, é exatamente o mesmo teor de comemorar o Natal, o aniversário de Jesus, dia 25 de dezembro. Então, infelizmente ou felizmente, né, a teologia ela é um tanto reativa. Acontece a heresia, então a igreja vai lá e cria uma resposta bíblica a isso. Então, são vários os eventos em que primeiro o mundo fez o errado, depois a igreja veio e trouxe a resposta bíblica correta. Então, o Natal é um desses. A minha opinião é que você deve comemorar o Natal feliz com Jesus, com a sua família. Só não se esqueça do aniversariante na festa do aniversário de Jesus, que é o que o mundo normalmente esquece. Se é chamado para fazer uma oração, faça. Pode falar de Jesus? Fale. A festa é do mundo? Bom, prefiro o Natal do mundo do que o Carnaval do mundo. Então os irmãos podem tomar essa decisão. Queridos irmãos, hoje nós estamos aqui no finalzinho já da nossa série de lições no livro de Neemias. Então foram 13 domingos, cada domingo comentando um capítulo de Neemias, hoje é o capítulo 12, com um foco na restauração, na dedicação dos muros após a reconstrução e uma espécie de reforma que Neemias faz para a restauração da adoração. Eu tive o privilégio no trimestre passado de falar sobre o cativeiro babilônico. E eu lembrei bem os irmãos que durante o cativeiro não houve adoração a Deus em Israel. Então aqui em Neemias é que nós temos a restauração do serviço de adoração e louvor a Deus. Agora imagina 70 anos sem ter culto. Às vezes a gente passa um domingo sem vir à igreja, uma semana, faz tanta falta. Agora imagina 70 anos. Vamos lembrar que em 70 anos, muitos israelitas nasceram sob o cativeiro babilônico, portanto, nunca viram um culto, nunca viram uma festa. A pessoa nasceu escravo. Se eu falar aqui em grau de importância, eu vou lembrar que o profeta Jeremias
profetiza o cativeiro babilônico, e ele vai junto quando a Babilônia assume todo o Oriente Médio e leva os israelitas como escravos. Daniel é um profeta do cativeiro, e Neemias, Esdras é aquele que volta do cativeiro, e Neemias reconstrói os muros. Isso acontece, o cativeiro acontece em 605 depois de Cristo, na chamada Batalha de Carquemes, quando o Império Babilônico assume toda a Síria e Palestina. A expressão crescente fértil é muito comum para os alunos do seminário, que é então o que a gente chama hoje de Oriente Médio, assume todo ele, e leva os israelitas como escravos. Como em toda guerra, a gente sabe que guerra financia a guerra, então eu saqueio aquela cidade que eu invadi, pego tudo que tem de valor e coloco fogo no que ficou. Então, após a guerra, eu tenho os israelitas levados como escravos e as casas queimadas. Para não dizer que todo mundo foi, eu posso dizer que os animais doentes, os velhos, os deficientes físicos doentes ficaram, que não tinha interesse em levar como escravo alguém doente ou um animal doente, velho, magro. Agora, imagina a condição de quem ficou. Fiquei porque eu sou velho, doente e inútil até para ser escravo. Os animais que ficaram é aquele que não serve para fazer um churrasco. E esses foram levados. Como é que acontece o retorno? Em 605 se levanta então, em 538 aliás, se levanta o chamado Império Medo-Persa, e agora sob comando de Ciro. E ele promove o retorno dos povos dominados à sua terra. Preciso lembrar que ele apenas autoriza o retorno, mas não dá nenhum tipo de subsídio, investimento para esse retorno. Há 70 anos, 70 anos atrás, acontece a destruição total das cidades. E então o imperador fala, pode voltar. Voltar para onde? É a pergunta que eu faço para vocês. Se há 70 anos não planta nada, não tem cidade construída, não tem um animal sendo cuidado, volto para onde? É algo semelhante aconteceu no Brasil. 1888, o Império abole a escravatura, com a princesa Isabel, e pronto, os escravos estão livres. Livres para ir para onde? E o professor de História vai responder para a gente, né? Não houve uma indenização dos donos de escravos, não houve nenhum tipo de investimento no escravo que foi liberto, e os escravos foram para onde? Estou falando do Brasil, 1888. E o que acontece semelhante com o retorno do cativeiro. E agora nós entendemos a importância de Neemias para a restauração da cidade, dos muros primeiramente, depois da cidade, para que as pessoas pudessem voltar a ter uma vida digna ali dentro. E então o livro de Neemias narra toda essa reconstrução. Eu posso dividir o livro em duas partes, basicamente. Do capítulo 1 até o capítulo 7, eu vejo a permissão de Neemias para voltar e reconstruir Jerusalém. Ele consegue do Artaxerxes, que é o imperador, a permissão para ir, suprimentos e até um grupo de soldados que vão acompanhá-lo nessa reconstrução. A gente tem o relato de que ele foi muito bem sucedido em todos os seus planos e, acima de tudo, ele se mostrou fiel a Deus. Mesmo com grande perseguição e todo tipo de tentativa de impedir a reconstrução dos muros. Isso vai desde difamação, desde escárnio, dizer que não vão conseguir, até uma tentativa de matá-lo. No final, você tinha a tentativa de tirar Neemias da cidade, criar uma emboscada e matá-lo, que aí assim tentava impedir a reconstrução de Jerusalém. É aquele texto conhecido que Neemias responde de que ele não vai descer do trabalho, que está fazendo uma grande obra. Mas na verdade ele não saiu de dentro da construção, porque ele sabia que morreria se isso acontecesse. Seja como for, Neemias consegue reconstruir os muros e reconstrói então a cidade. Nós vemos uma grande fé em Neemias, porque ele reconstrói Jerusalém do mesmo tamanho que era antes. Eu tenho aqui um grande visionário, alguém que tem interesse em que crê realmente que Deus iria restaurar toda a glória que então tinha em Jerusalém. Segunda parte do livro, do capítulo 8 até o 13, fazendo uma grande divisão aqui com os irmãos.
Neemias traz de volta alguns exilados de Jerusalém, e ele traz para morar em Jerusalém. Porque como tinha muita guerra durante a reconstrução, pequenas batalhas, muita gente preferiu continuar morando no campo, porque era melhor morar sozinho no meio do campo do que morar na cidade. Que Jerusalém ainda não era uma cidade tão segura assim. E o outro grande trabalho de Neemias foi espiritual. E eu começo a entrar no tema de hoje, que é uma nova aliança com Deus que ele conduz. Ele conduz a restauração do templo, do serviço de louvor, do serviço de adoração. Ele não simplesmente promove a reconstrução da cidade e pronto, cada um viva a sua vida. Ele também promove essa reforma moral e social. E o principal trabalho de Neemias nesse momento é a santificação da nação. Ele convida o povo a ser santo. E algo que nos chama a atenção aqui, é o primeiro destaque que eu faço hoje, é que Neemias, ele, apesar de ser um reformador, ele não faz isso com novos moldes, mas ele busca tudo que a Bíblia já ensinava sobre o serviço de adoração a Deus e promove no molde das Escrituras. Esse é um grande princípio que nós estamos esquecendo hoje. Quantas vezes eu ouço falar sobre avivamento, sobre restauração da palavra, e eu vejo muita gente tentando criar novos moldes para a igreja, como se Deus precisasse de novidades. Neemias fez aqui o que na Reforma Protestante nós chamamos de ad fontes, que é o latim para de volta às fontes. Na Reforma Protestante, os reformadores começaram a buscar os pais da igreja, que é aqueles que lideraram a igreja após os apóstolos, ler a Bíblia nos originais. Eu já falei para os irmãos aqui, por exemplo, sabemos que o Martinho Lutero decorou o livro de Romanos em grego. Então, a Reforma Protestante ela foi um retorno às Escrituras. E aqui Neemias faz a mesma coisa. Ele não se preocupa em trazer um molde novo. Ele vai lá e pega o que já tinha sido estabelecido no Antigo Testamento que ele tinha até o momento, no Pentateuco, e restaura a adoração a partir daí. E eu acabei de comentar com os irmãos, muita gente nasceu na Babilônia, de família israelita, ok, filho de Abraão, ok, mas nasceu na Babilônia. Então não é uma questão apenas de restauração, mas de instauração. Para muita gente é novidade. Muita gente é novidade ler o livro de Levítico, entender como é que Deus quer adoração. É novidade saber como é que é viver na minha própria terra, sob minha própria legislação. Então isso não tinha acontecido. E então nós chegamos no capítulo 12, que é o meu tema de hoje. Semana passada o Bispo Ides foi cirúrgico aqui, foi muito interessante quando ele nos fala sobre o repovoamento de Jerusalém após a construção. E como é que algumas famílias foram escolhidas para morar em Jerusalém nessa fase inicial. E teve também aqueles que se voluntariaram para morar em Jerusalém. E eu vejo que grande honra foi, ser escolhido por Deus para morar em Jerusalém. Nós vemos no relato que muitas famílias, quando aceitavam morar em Jerusalém, você tinha lá um brado para aquela família, talvez porque alguns não queriam, outros ficavam meio, sim, será que eu vou, será que será seguro? Então você tinha essa comemoração para aqueles que aceitavam. Bom, o capítulo 12 começa com uma lista de sacerdotes e levitas que voltaram da Babilônia. Eu disse que não tinha serviço de adoração na Babilônia. Acontece que os sacerdotes e levitas é uma herança de sangue, você é uma linhagem sacerdotal. Então, apesar de eu nunca ter sido ordenado sacerdote, não ter trabalhado no serviço, eu sei quem são os sacerdotes e sei quem são os levitas. E também os chefes de alguns grupos das famílias dos sacerdotes. E aí do versículo 1 até o 23 do capítulo 12, nós temos essa lista. Continuando o capítulo, versos 24, 25 e 26, eu tenho a divisão do serviço no templo. E aí faz um relato breve, mas nós sabemos de que todas as instruções foram seguidas conforme o rei Davi ensinou. Lá em 1 Crônicas capítulo 16 e capítulo 25. Neemias restaura o trabalho de adoração a Deus exatamente como Davi tinha ensinado. Lá em 1 Crônicas 16, do 4 a 7, no 25, do 1 até o 24.
E nós estamos aqui especificamente comentando sobre a dedicação dos muros, de quando os muros foram dedicados. E a primeira coisa que Neemias faz é trazer cantores para a dedicação dos muros. E um ponto importante, esse é o primeiro relato de uma dedicação de muro em Israel. Em toda a história de Israel não tinha até então, pelo menos relato não tem, se aconteceu não escreveram para a gente, de dedicação de muro. Eu tenho casas sendo dedicadas, em Deuteronômio capítulo 20 eu tenho casas dedicadas a Deus, o templo era dedicado, 1 Reis capítulo 8, Esdras capítulo 6, o templo foi dedicado a Deus, mas o muro da cidade, aqui é a primeira vez. Bom, quando os sacerdotes, e nós comentamos isso ao longo dessa série de mensagens no livro de Neemias, de que Neemias destacou sacerdotes e levitas para a construção. Normalmente o sacerdote trabalha no serviço do templo. Durante a reconstrução, todo mundo trabalhou. Eu lembro, eu estava com os jovens nesse dia, eu que fiz essa lição. Ainda lembrei que a equipe de louvor tem que pagar o acampamento, não é? A cantina da igreja, ele é da música, ele também trabalha. E aqui em Neemias colocou os sacerdotes também para levantar o muro. O que acontecia? Quando o sacerdote terminava a parte dele na construção, ele dedicava o muro. Talvez isso inspirou Neemias a dedicar todo o muro de Jerusalém a Deus. E aqui nós temos agora um pequeno problema, que é a data da dedicação. Se eu entender que o livro de Neemias foi escrito em ordem cronológica, a dedicação dos muros é bem posterior à finalização do muro, mais ou menos 16 anos. No entanto, no capítulo 12 de Neemias, eu começo a ter alguns relatos em primeira pessoa do próprio Neemias. Isso pode ser um indício de que o livro não está em ordem cronológica, de que alguém escreveu a história, depois conversou com o próprio Neemias e fez uma inclusão no capítulo 12, com memórias do próprio Neemias. Então eu tenho uma quebra na narrativa do capítulo 6 até o capítulo 12, quebrando a ordem cronológica dos fatos. Se isso aconteceu, eu tenho a celebração do muro um pouco depois do término. E o livro apócrifo de 2 Macabeus, no capítulo 1, versículo 18, é um livro que não está no cânon sagrado, mas é um livro histórico de Israel e nós ainda temos acesso. Quem tem em casa aquela Bíblia católica vai encontrar o livro lá de 2 Macabeus. No capítulo 1, versículo 18, fala que a dedicação dos muros foi no dia 25 do mês de Casleu, do 9º mês. Se essa narrativa, se especificamente esse versículo estiver certo, lá de Macabeus, a dedicação dos muros aconteceu 90 dias depois da finalização do muro, sendo uma data bem recente. Eu prefiro a data recente de 3 meses do que a data de 16 anos. Mas aí os comentaristas bíblicos não encontram uma constante. E esse é mais um dos assuntos que a academia vai debatendo. E especialmente quando cita Macabeus aqui, muita gente já não quer. Mas como dado histórico e não como doutrina, esses livros têm algum valor do ponto de vista especificamente histórico. Tá? Então, terminada a reconstrução do muro, era hora de dedicar o muro a Deus. Se Neemias entendeu que o sacerdote dedicar a parte dele do muro agradava a Deus, então agora é hora de dedicar todo o muro a Deus. E a dedicação tem um fator importante. É a hora em que eu vou dizer que foi para Deus que eu fiz isso. Eu dedico o muro a Deus em reconhecimento de que foi para a glória de Deus, de que a cidade foi reconstruída. Neemias enfrentou desafios, comentei com os irmãos aqui. Várias formas diferentes, tentando desanimar, impedir a obra e até mesmo matá-lo. Quando ele consegue terminar tudo, ele dedica isso a Deus. Então eu estou dizendo, tudo que eu fiz não foi por mim, tudo que eu fiz foi para a glória de Deus. Tudo que eu fiz foi para agradar o Todo-Poderoso. Eu consegui chegar até aqui, porque Deus sustentou a minha mão. E é por isso que nós conseguimos. Então veja a dedicação do muro com esses olhos, de reconhecimento a Deus, por tudo que Ele fez. Eu não gosto da ideia de ungir objetos. Eu nem sei exatamente o que a convenção pensa sobre isso, mas eu acho que se unge pessoas, não objetos. Mas quando
eu entendo que se eu tenho uma casa melhor, um carro melhor, se eu posso me vestir bem, e eu dedico isso a Deus, eu estou dizendo, eu não sou nada, Deus é tudo. Né? Não ungir para atribuir ao objeto um poder espiritual, né? Isso não funciona com a gente. Mas dedicá-lo a Deus é diferente. E então Neemias faz uma grande festa. São duas comitivas que vão circular o muro e vão se encontrar no pátio do templo. Então eu tenho de um lado o Neemias, que vai liderar uma passeata, vamos dizer assim, uma caminhada em volta do muro, e do outro lado, Esdras. Eles se dividiram para isso. Com base no que nós temos, no capítulo 12, do versículo 3 até o 19, eu tenho 3.044 homens contados nessa festa de celebração. Dá um culto animado, né? 3.000 pessoas, é mais do que nós temos agora, né? Aqui nos ouvindo. E essa marcha em volta do muro de Jerusalém me dá uma referência bem interessante, que foi quando Josué andou em volta das muralhas de Jericó. Talvez seja aqui Neemias tenha encontrado uma referência para que ele pudesse fazer a mesma coisa. Com uma diferença, lá em Jericó eles caminharam em volta do muro celebrando a vitória que Deus daria. Eles celebram antes, né? Jericó celebra antes. E aqui Neemias com Jerusalém celebra depois. Depois que Deus deu a vitória, eles celebram dedicando os muros. Em Jericó foi antes. Outro ponto importante é que no versículo 43, os irmãos, eu sugiro não fechem a Bíblia. Lá no versículo 43 do capítulo 12, nós vamos ouvir que a quilômetros de distância era possível ouvir a alegria do povo enquanto participava dessa celebração. E eu destaco uma coisa com os irmãos. Eu falei agora há pouco que músicos, que cantores foram trazidos para a restauração, para essa festa de dedicação dos muros. Durante 70 anos no cativeiro babilônico, não houve adoração a Deus, não houve música. Um destaque importante, por exemplo, o Salmo 137. Eu li com os irmãos o dia que eu falei sobre o cativeiro babilônico. Salmo 137, olha só o que o versículo 1 diz, Salmo 137, versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e choramos com saudades de Sião. Versículo 4. Como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estranha? Olha só a importância desses cantores agora terem a alegria de louvar a Deus. Porque agora eu estou morando na minha terra, na minha cidade que foi reconstruída. Talvez quem voltou para casa e a casa foi roubada enquanto você não estava e sente aquela... Nunca aconteceu comigo, mas eu posso imaginar. Aquela dor no coração de ver a porta aberta e itens roubados. Você pode entender um pouquinho do que deve ter sido voltar para Jerusalém e está tudo destruído. Tudo queimado. Abandonado há 70 anos. E de repente você vê a cidade construída de novo. Agora eu tenho alegria. Quem deu essa alegria foi Deus. E aí o que faltou no Salmo 137, a alegria de cantar, agora eu tenho a alegria de adorar a Deus, que Jerusalém foi reconstruída. Tiago capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: há alguém entre vós que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Mesmo no Novo Testamento eu tenho uma boa referência à importância do louvor a Deus com música. Mas aí eu preciso chamar a atenção para as músicas que nós cantamos. Se elas são de louvor a Deus, ou são de louvor a nós mesmos. Se o que eu canto na igreja é uma música que dá glória a Deus, ou se dá glória a eu. Eu fiz um artigo sobre isso em 2015, o nome do artigo é Música para a Glória a Eu. E eu comento de algumas músicas que eu não entendo que são de adoração a Deus. Eu posso dar uma dica para os irmãos aqui. Naquela música que você gosta, onde fala Deus, troca pelo seu namoradinho. Se a música fizer sentido, essa música não é de adoração a Deus. Irmãos, eu preciso desabafar.
Música que fala, Jesus deita no meu colo, me abraça, me cheira, me beija, pega na minha mão. Eu penso que se eu trocar Jesus, colocar minha esposa, faz sentido. Essa música não é de adoração a Deus. Porque eu posso dizer para minha esposa, deita no meu colo. Mas eu nunca posso dizer para minha esposa, você criou o céu e a terra. Nunca posso dizer para minha esposa, a sua voz me conduz à salvação. Então eu espero que os irmãos comecem a avaliar as músicas que vocês cantam. Esse povo aqui esperou 70 anos para cantar música de louvor a Deus. Eu garanto para os irmãos que eles não cantaram qualquer coisa. Então muito cuidado com abraça, me beija, me cheira, Jesus é meu crush. Tem uma música que é um cantor famoso aí, mas ele fala que vai tirar o fôlego de Deus. Eu fico pensando como é que ele vai tirar o fôlego de quem deu o fôlego da vida para ele. Mas tudo bem, né? Passa. E depois os sacerdotes são purificados. Os sacerdotes foram purificados para o início do sacerdócio, agora nessa nova Jerusalém, vamos chamar assim, já que foi destruída Jerusalém, e então reconstruída agora. Vou lembrar os irmãos que nada foi feito conforme Neemias achou que deveria fazer. Neemias faz tudo conforme diz Levíticos capítulo 21 e capítulo 22. Os sacerdotes eram separados para o serviço de adoração a Deus, oferecendo sacrifício e orando a Deus pelo povo. Aqui eu tenho uma lição muito simples: ninguém pode se apresentar diante de Deus sem estar purificado. E depois disso, o povo também foi purificado. Lá em Números 19, versículos 11 a 22, eu tenho a purificação como um ato obrigatório a todos, e não só aqueles que têm um serviço de uma função específica. E por que isso? Levítico 20 e 26, acontece várias vezes no Antigo Testamento essa frase, mas eu cito, Levítico 20 e 26, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separo dentre os povos para serem meus. Nós devemos buscar a santidade, porque Deus é santo. Eu preciso me apresentar diante de Deus tendo minha vida purificada, porque Deus é santo. Salmo 24, versículo 3, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Versículo 4, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Por isso, Neemias promove a purificação primeiro dos sacerdotes, depois do povo. E aqui eu faço uma advertência até a nós, pastores. Às vezes nós percebemos que o povo não está santo, mas aqui Deus purificou o sacerdote primeiro. Nós, pastores, devemos purificar a nossa vida, depois convidar o povo a se purificar também, porque o povo de Deus tem que ser santo, e isso começa da liderança, né? Isso começa de mim, depois para os irmãos. Ninguém pode oferecer adoração a Deus sem estar santificado. A santificação não é um conselho, não é uma dica, não é um hashtag fica a dica, é uma obrigação de todo o povo de Deus, de estar santo, de ser santificado. Irmãos, não existe ritual de purificação hoje. Nós entendemos que em Jesus todo o sistema cerimonial foi encerrado. Vamos dividir as leis do Antigo Testamento em 3 tipos. Eu tenho leis civis, que valem para Israel enquanto nação. Eu tenho leis cerimoniais, e aqui cabe o sistema de sacrifício. E eu tenho leis morais. Em Jesus, as leis cerimoniais foram encerradas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Com Ele eu não preciso mais sacrificar animal nenhum, nem participar de ritual nenhum. Mas a lei moral de Deus permanece. Santidade, amor, lealdade a Deus, pureza sexual e por aí vai. Agora, como é que eu posso me purificar hoje, já que não existe ritual? Irmãos, nós sabemos como podemos nos purificar, sim, nós sabemos. Cada um pode avaliar o seu próprio coração e saber se a sua vida é santa,
se o seu comportamento é santo, os lugares que eu frequento são santos. Essas são perguntas simples. As piadas e as histórias que eu conto são santas? As roupas que eu uso são santas? Eu posso olhar para a minha roupa e dizer, é santo? A roupa que você vai no shopping pode vir para a igreja? Eu tenho que me fazer essa pergunta, vale para homem e para mulher. Se eu danço, a dança é santa? Não quero comentar se dança ou não dança, é tema para outro dia. Mas se eu danço, essa dança é santa? Se quando eu estou na igreja, a minha postura durante o culto é santa, é algo que nós podemos avaliar, e cada um pode avaliar o próprio coração. Enquanto eu estou dentro da igreja, no momento do culto, a minha postura, o que eu faço dentro da igreja, durante o culto é santo, pelo menos durante o culto, então os irmãos podem avaliar se eu tenho uma vida santa diante de Deus ou não, e cada um aí avalie o próprio coração. Versículo 43 fala que sacrifícios foram apresentados a Deus. Nós não temos aqui dúvidas de que eram ofertas de expiação e de ação de graças. Não fala a quantidade de animais que foram apresentados, mas uma festa desse tamanho, com um pouco mais de 3.000 pessoas, ouvida a alguns quilômetros de distância, não há dúvidas de que foi um grande momento, com muitos sacrifícios. No Antigo Testamento, o sacrifício de animais era de cereal, de bebida, de animais, cereais e bebidas, dedicados a Deus, como parte da adoração. E eu vejo o povo alegre, feliz, em oferecer esse momento a Deus, em oferecer esses sacrifícios a Deus. Um destaque interessante é que no versículo 43 fala que mulheres e crianças estavam lá. É rápido, né? Você vai ler o versículo aí, mulheres e crianças. Acontece que na Bíblia, a contagem de mulheres é uma coisa raríssima. Normalmente conta só os homens. Se contaram as mulheres, eu vejo um cuidado de Neemias em observar que todo o povo, homens, mulheres e crianças, estavam alegres diante de Deus. A reconstrução dos muros e agora a dedicação nunca foi um projeto de Neemias, foi um projeto de todo o povo. E todo o povo abraçou a causa. E todo mundo estava alegre? Sim, estava todo mundo alegre. Por quê? Porque Deus encheu de alegria os corações. Se eu faço algo para mim, eu vou ter que buscar alegria em mim mesmo. Se eu faço algo para Deus, eu preciso esperar que Deus encha meu coração de alegria. E eu vou encontrar alegria na fonte da alegria, na fonte de esperança, no próprio Deus. Então eu faço um convite, irmão, façam as coisas para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando eu faço para a glória não vale nada. Quando eu faço para a glória de Deus, vale todas as coisas. E é importante nós pensemos nisso. Agora, eu acabei de falar que o sistema de sacrifícios foi encerrado. E agora? O que eu faço com o sacrifício hoje? Irmãos, nosso sacrifício hoje é muito especial. Romanos capítulo 12, e os versículos 1 e 2, diz assim, Romanos capítulo 12, e os versículos 1 e 2, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se para a renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu posso sim oferecer um sacrifício a Deus hoje, do meu próprio corpo, com uma diferença. No Antigo Testamento eu oferecia um animal morto a Deus. Deus não quer mais esse sacrifício. Em Jesus o sistema cerimonial foi encerrado. Mas eu posso apresentar a minha vida em dedicação a Deus, à glória de Deus.
Paulo fala para a gente que os nossos corpos vivos devem ser entregues a Deus, a nossa vida é entregue a Deus. E aí Paulo diz que esse é o nosso culto racional, porque o animal sacrificado é um ritual, mas Deus não quer mais ritual, Deus quer um coração sincero a Ele. Deus quer um coração, uma vida dedicada a Deus. O ritual não vale mais nada, mas um coração quebrantado é o que Deus procura. Deus procura um coração puro, entregue a Ele. Uma vida entregue na presença de Deus. Talvez eu esteja indo muito longe na interpretação do versículo, mas sempre que eu ouço a expressão, este é o culto racional, que Paulo fala em Romanos 12, na minha cabeça é muito claro, que esse culto racional se opõe ao culto emocional. E tem muita gente oferecendo um culto emocional a Deus. Eu vou na igreja porque lá eu sinto. Tem que cantar aquela música para eu sentir. É a teologia do arrepio. Quem me acompanha no YouTube já me ouviu falar sobre a teologia do arrepio. Eu tenho que sentir um arrepio, um calafrio, né? Tem que ter um calafrio. Tem que sentir um arrepio. Se o arrepio não dá certo. Deus não quer de nós um culto emocional. Deus quer de nós um culto racional, um culto com base nas Escrituras. Eu dou a Deus o que Deus merece. Se eu quero dar um presente para alguém, eu tenho que saber o que esse alguém gosta, para dar o presente certo. Se eu quero adorar a Deus, eu tenho que olhar para as Escrituras e saber como é que Deus quer ser adorado. Não do jeito que eu quero. Devo adorá-lo como Ele quer ser adorado. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, esquece ritual, esquece dogma, esquece trazer de volta amuletos do judaísmo para dentro da igreja, como tem igreja que faz isso hoje. É a arca da aliança, é o mezuzá, o quipá, o incenso de não sei o que, mas esquece isso. Deus quer de nós um coração entregue a Ele. É isso o que Deus espera de nós. Queridos irmãos, como é que eu posso oferecer esse culto a Deus? Muito facilmente. Esquecendo de rituais, não tentando agradar a homem nenhum, e dando toda a glória a Deus. O restante do capítulo, do verso 44 até o 47, ele vai nos dar um relato de como foi a organização do serviço no templo e as demais funções que foram estabelecidas. E aqui eu tenho o último ponto. Neemias não esteve só preocupado em fazer uma grande festa e inaugurou a cidade pronta, mas ele estabelece o serviço rotineiro, a adoração a Deus diária, que ia acontecer dali em diante. A grande festa aconteceu, mas Neemias se preocupou como é que seria a adoração a Deus nos demais dias em Israel. Está lembrado do culto racional? O culto da dedicação do muro pode até ter levado muita gente pela emoção, mas não Neemias, que dedicou quem ia cuidar de cada função. Se você ler em casa os versículos 44 até o 47, você vai ver gente preocupada em receber a oferta, receber o dízimo, onde é que o sacerdote ia ficar, quem seriam os cantores, porque o culto a Deus tem que ser diário. Neemias sabia que a adoração a Deus não é feita de oba-oba, nem de grandes dias de grande aglomeração, mas o culto a Deus é diário. Infelizmente, eu vivo numa igreja, eu falo igreja evangélica brasileira, em que as pessoas querem somente os grandes congressos. Os irmãos devem conhecer aquele crente que vem à igreja no dia da ceia, somente. Que vem à igreja para ouvir aquele cantor famoso. Ah, o cantor famoso vai, então eu vou. Ah, aquele pregador que xinga, fala gíria, eu gosto desse, o dia que ele vai eu vou. Ah, o pregador que conta piada, nesse aí eu vou, no pregador piadista eu vou. E só. Nada contra a piada, conta a piada, mas prega também. Gíria, não sei, eu posso comentar isso depois. Mas enfim, o problema são as pessoas que buscam
somente isso. E Neemias não estava preocupado com esse oba, estava preocupado com a adoração diária. A vida com Deus não é de congresso, não é de seminário, não é de pastor que fala gíria. A vida com Deus é diária, é todos os dias buscando a Deus, todos os dias preocupado com o serviço dele. Lucas capítulo 29, versículo 23, e Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Podemos ficar de pé? Deus quer a sua adoração todos os dias, e não só de vez em quando. E é assim que nós vamos agradar a Deus e adorá-lo como Ele quer, como Ele merece, conforme diz as Escrituras. Os irmãos podem orar comigo? Meu Deus, nos perdoa por quantas vezes nós adoramos o Senhor incorretamente, desobedecendo as Escrituras. Meu Deus, nos ensina a de coração buscar ao Senhor e nos entregar diante da sua presença. Meu Deus, nós queremos adorá-lo conforme o Senhor nos ensina nas Escrituras, adorá-lo conforme o Senhor quer. Meu Deus, nos ensina, nos coloca nessa condição de adoradores genuínos, de adoradores escolhidos pelo Senhor e que fazem bem este serviço de louvor e de adoração ao Senhor. Amém.